Irmão Lário, o senhor está bem? Estou bem. O senhor tá me enxergando bem? Hã? Louvado seja Deus. Tá vendo aí? Tá bonito, viu? Aí o senhor fala assim, como sempre. É um prazer revê-lo e ver com saúde mais ainda, viu? Louvado seja Deus. Amados, como eu disse, eu dei um tempo, né, nas mensagens, depois voltei a pregar, o irmão Dilton me convidando, eu disse não umas 2 vezes, foi? Depois eu falei sim, e aqui eu estou. E por quê? Porque assim, eu acredito que a gente precisa se amar, precisa se respeitar, a gente precisa estar orientando um ao outro, mas a gente precisa dar um empurrão e deixar a ver andar. Eu tenho certeza que durante todas as vezes que eu vim aqui, sabe quantas mensagens eu já preguei aqui para essa igreja? Os adivinhos não vão para o reino dos céus, né? Mas se alguém acertar, é acima de 20, acima de 30 ou abaixo de 30? Eu acho que é acima de 20. Hã? Acima de 30. Acima de 30? Só acima da oração. Acima de 20? Pois é, 34 inteira hoje. Todas as mensagens anotadas, porque eu não gosto muito de estar repetindo a mensagem, né? Todas são anotadas. Mauro Rodrigues está lá. E assim, eu não quis vir logo no começo, porque como eu falei, eu dei um tempo nas mensagens, eu estava precisando cuidar da minha saúde, estou bem melhor, graças a Deus. E eu voltei para revê-los, espero que possamos nos ver mais vezes e nos preparar para a eternidade. Irmão Elias, o senhor está bem? Está bem? Louvado seja Deus. Desculpa eu não falar o nome de todos, porque senão o tempo não vai dar, né? Mas eu quero que todos se sintam abraçados, que recebam o meu abraço fraterno, o meu amor em Cristo, que eu creio que será por toda a eternidade em vocês, tá bom? Mais uma vez esse sermão está sendo gravado, a irmã, que eu esqueci o nome? Lili. A irmã Lili, ela é minha auxiliar, ainda bem que ela não cobra, também se cobra eu não pago, que hoje é sábado, né, irmão? Ela está filmando aí para a gente colocar no canal. E para quem não assistiu aqui a mensagem, assista em casa depois, ok? Eu tenho uma mensagem aqui de missão. Hoje é um sábado missionário e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta dos reis de Israel, no capítulo 7. Segundo Reis, capítulo 7. Cadê? O outro rapazinho, Mimito, né? Desistiu, foi? É assim mesmo. Que Deus tenha misericórdia da vida dele. Eu olhei para a água ali, que ele gosta de botar água, né? Aí eu já olhei para ver se foi ele que colocou, né? Mas... Oi? Tá dando corte, é? Corte não, Ah, então deixa eu desligar esse. Pronto. Mas é assim mesmo, o Mimito, ele tem seu lado especial, que é compreensível, né? Amém? Abriram suas Bíblias? Irmão Luiz, o senhor tá bom, irmão Luiz? Louvado seja Deus. Quando eu falo irmão Luiz, eu estou perguntando pela família, viu? Vamos... Tem alguém que nos visita aqui que não é batizado ainda? Que tá só a pequenininha ali, né? A filha de Edilene. Visita também? Que moça bonita. Tudo bem? Tá com a família aqui, não? Assim, teu namorado? Tu tá enrolando a moça ou é para casar? É para casar? Ele disse que viu, filha? Amém. Muito bem. A Provérbios diz que a mulher sábia edifica a casa, a tola derruba com as mãos. Você é sábia. Sabe por quê? Porque hoje é sábado pela manhã e você está aqui. É sinal que você está bem intencionado. Segura, peão. Segura. É bom demais. O homem só é homem depois que casa. É o teste principal da vida do ser humano, é o casamento. Passou no casamento, lembrando que casamento não é tirar gosto, viu? É pegar e ficar. Por isso, ora ao Senhor, você e ele, ora bem. Entenda que casamento é um voto para poder dar certo. Pode ser que dê errado, mas você não pode entrar num relacionamento já achando que vai dar errado. Não vinga.
Não vinga. É igual você toma uma decisão para aceitar Cristo e fala assim, se não der certo eu saio. Sai e vai para o inferno. Não adianta tomar uma decisão já com o pé atrás. Tem que ir com convicção, tem que ter entrega. Casamento é comparado você se batizar, você aceitar Jesus. Eu estou aceitando Jesus porque eu quero ser uma nova criatura. E aí você vai perceber que você não é ainda. Vai desistir? Não, continuando para ver até o momento que Deus vai aperfeiçoar a sua caminhada. Tá bom? O casamento é assim, no começo é uma maravilha, depois vai diminuindo essa maravilha. Maravilha é uma planta, né? Não sei se tem espinho, acho que não tem espinho não, né? Tem? Pronto, a maravilha tem espinhos. Tem espinhos. Olha aí, eu tenho que ter cuidado, que a maravilha tem espinhos. Agora é perseverando, driblando os espinhos e vivendo a flor. É assim o casamento. E eu que o diga, viu? Já fui casado, estou no terceiro. Não vá no meu conselho, você se lasca. Não presta. O primeiro foi por empolgação, imprudência. Entendeu? O segundo foi parecido. Culpada foram as ex-mulheres? Não, foi eu, por imaturidade. O terceiro vai fazer 18 anos para a honra e glória do Senhor. Entendeu? Pois é, estou bem, graças a Deus. Aquilo que me bateu me serviu de lição. Aprenda. Se você apanhou, não morreu, aprendeu. Tá bom? Oremos. Vamos falar com o Senhor? Vixe, eu conversei demais já é 11h06. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano, te agradecemos por esta manhã de sábado, ao qual o Senhor nos presenteia, por esse segundo semestre do ano que se inicia hoje. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Sabemos que muitas pessoas gostariam de estar aqui, tendo a mesma oportunidade a qual o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai. Eu te agradeço pela vida de cada irmão aqui representado, de cada família, cada filho, cada esposa, cada esposo, por cada irmão que está empenhado na tua obra. Que eles possam continuar firmes e perseverantes, porque precisamos, Senhor Deus, anunciar as boas novas do Evangelho. Sabemos que existem empecilhos, existem dificuldades impostas pelo inimigo, e às vezes nós achamos que essas dificuldades são impostas pelo homem, queremos fracassar, queremos desistir, desestimular. Por favor, que o Senhor nos dê força para que possamos perseverar nessa caminhada. Eu te suplico por tua presença agora, no momento que iremos ler a tua palavra. E quero te pedir, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que o teu Santo Espírito venha fazer morada em nossas mentes e em nossos corações. Por favor, nos dá o entendimento dessa mensagem e que possamos colocar em prática em nossas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. As crianças, também as crianças, você bonitão aqui está com o copo na mão, olha para mim aí, bonitão. Ei, se tu ficar quietinho, eu vou te dar um pirulito quando terminar o culto. Fechou? Fala assim. Vamos lá. Amados, primeiro essa leitura, ela se trata de algo. Deixa eu terminar. Aquele irmão que está ali de camisa preta é novato aqui? É? Seu nome é? André, prazer, meu irmão. Eu vi que não é daqui, porque eu nunca tinha visto ele aqui. Que Deus abençoe, viu? Pois é, irmão André. Amados, essa mensagem, ela vai tratar de um assunto que tem tudo a ver com a pregação do Evangelho. E você vai entender que não é sobre o Evangelho, mas é sobre as boas novas. Nós vamos tratar de um assunto que você só vai entender a mensagem no final. Por isso que é muito importante que você foque na mensagem. O povo de Israel, nós sabemos que é a nação eleita por Deus para representá-lo diante do mundo. Esse povo recebeu a terra prometida, só que depois o primeiro rei, Davi, ou segundo Davi, primeiro foi Salomão, aí depois veio Roboão, filho de Salomão, o reino foi dividido. E houve as 10 tribos que foram para o norte, né, reino do norte, e 2 para o reino do sul. A tribo, o reino do norte ficou com o título de o povo de Samaria, o reino de Israel, porque tinha como capital do reino Samaria, ou povo de Israel. E o povo do reino do sul, o povo de Judá, que era da tribo de Judá e Benjamim. Esse povo se tornaram praticamente inimigos. E lá o rei Jeroboão, que foi o primeiro, Jeroboão I, ele não queria mais que as pessoas fossem adorar no templo, porque ele tinha medo que as pessoas se voltassem para a fé em Deus
e cultuar no templo de Jerusalém. Então ele proibiu essas pessoas que fossem para Jerusalém, e lá ele começou a instituir pontos de adoração e construir bezerros como uma representação de Deus deles, uma adoração pagã. E muitas pessoas foram se submetendo às ordens de Jeroboão e se afastando dos caminhos do Senhor. E esse reino, se eu não me engano, teve 20 e poucos reis, e todos esses reis foram pagãos, não foram obedientes. E num determinado tempo, Deus levantou Elias, que gritou com voz forte para que o povo se arrependesse. Caso contrário, aquele reino seria destruído, as pessoas seriam destruídas e dispersas, mas o povo não obedecia. Vez ou outra o povo se rebelava contra os profetas. E, obviamente, quando o povo não ouve o conselho, depois ouve coitado. Isso aí vale até hoje, né? Quem não ouve o conselho, ouve coitado. Em um dado momento, as pessoas estavam aprisionadas por o reino sírio. Esse povo de Samaria é onde nós vamos fazer a nossa leitura. É no capítulo 7, versículo 3. O reino de Samaria, ele passou por muitos apertos. Tudo por desobediência, mas apertos mesmos. E você sabia, eu tenho até um sermão que fala um pouco sobre tem contexto, tem textos dessa parte desse sermão de hoje, que o povo sofre. O povo sofre, às vezes, presta atenção aqui, ó. O nosso sofrimento, às vezes, é por calamidades. O que é calamidade? É porque, às vezes, não depende da gente. Pode ser uma tragédia, uma enchente, que foi o erro de outro e que ocasionou a destruição de muitos. Aquela barragem de Brumadinho que explodiu, que estourou, foi o erro de uma empresa e causou a morte de muitos. Uma enchente, porque você construiu numa área que não era para construir, mas você construiu porque você achou que a chuva é escassa, que a chuva é pouco e não vai inundar. Aí vem a chuva e mata. Foi Deus? Não, foi sua imprudência. Você anda em meios que não agrada a Deus. Os seus filhos vão andar naqueles meios. Ah, eu vou para São João, o forró é bom. Alcimar Monteiro canta bem, Zezé de Camargo canta bem. Você vai. Tudo bem, eles cantam bem. Mas não está agradando a Deus. Você vai, você tem maturidade, você até não errou. Mas o seu filho, ele vai, só que ele vai curtir do jeito dele. Você talvez nem bebia. Ou se bebia, era só uma cervejinha, não faz mal. Mas o seu filho, além da cerveja, ele vai fumar maconha, ele vai ingerir a pastilhazinha, o êxtase, e ele vai ficar um drogadinho, né? E vai trazer consequências para a sua família. Aí você fala, onde foi que eu errei? Eu nunca usei droga, eu nunca roubei, eu nunca matei, meu filho faz tudo isso. Você não usou, mas você andou em locais que as pessoas usavam, que fazia tudo isso, e o seu filho lhe acompanhou. Então você se torna culpado pelos caminhos que seu filho está trilhando, por tabela. Esse negócio de crente, isso é coisa para gente besta, para dar dinheiro a pastor? Não. Vocês acham que eu sou besta? Pode falar a verdade. Eu tenho até a cara de besta, mas você acha que eu sou besta? Não tem besta, não. Você acha que eu estou aqui para dar dinheiro a pastor? Não. Primeiro que o pastor adventista, ele tem um salário que é digno do seu salário. Uns é preguiçoso, folgado, outros é metido a besta, mas tem aqueles sinceros e trabalhadores. E quando eu tomei meu voto a primeira vez, foi pela igreja adventista. Eu saí, porque foi pela igreja. E a igreja são pessoas, e pessoas nos decepcionam. Correto? Então, se você tomou a sua decisão pela igreja, você vai sair. E agora, por que eu fiquei? Porque dia 7, agora faz 6 anos que eu retornei. Por que está dando certo dessa vez? Porque eu tomei a decisão por Cristo. Quando eu penso em sair, eu lembro que minha decisão foi por Cristo, não foi por pastor. Não foi por irmão, foi por Cristo. Aí, por Cristo, eu tento aturar os irmãos. Tem hora que não dá certo, mas tem hora que dá. E aí a gente vai vivendo até Jesus voltar. E assim é a caminhada. Mas o que acontece, a maioria das consequências que vem em nossas vidas é por nossas escolhas. E o povo escolheu. E então o povo estava sofrendo, o povo estava agora colhendo os frutos das más sementes que plantou. Adorando a demônios, se afastaram de Deus, vivia agora a cultura do local, a tradição. Porque tem igrejas hoje que diz que você tem que obedecer, não é a Bíblia, é a tradição. Essa igreja, ela não é de Deus, ela pode falar em Deus, pregar em nome de Deus, fazer cerimônias em nome de Deus, mas ela não está adorando a Deus. Pode ter certeza disso. Então o povo de Israel não foi diferente. O que é que eles fizeram? Eles agora estavam sofrendo as consequências porque abandonaram o verdadeiro Deus para seguir agora a orientação do homem.
E um dado momento eles estavam agora encurralados, cercados pelo reino inimigo, o reino sírio. E vieram as dificuldades. E é onde nós vamos entender a forma que Deus, naquele momento, usou alguém para libertá-los daquele sofrimento. Não foi o primeiro e não foi o último. Porque assim, você cai, quebra a cara hoje, aí você fala, eu não bebo mais. É o modo de falar, né? Você, graças a Deus, ninguém aqui bebe mais, bebia, mas não bebe mais, que nem eu. Nunca mais eu toco nessa desgraçada. Nunca mais eu faço isso. Beleza. Até cicatrizar e passar a dor. Foi o que aconteceu. Era o povo esqueceu o infortúnio, errava de novo. Errava de novo. E Deus sempre tendo misericórdia e dando segunda chance. Mas tem um momento que a chance acaba, a porta da graça se fecha. E nesse momento aqui foi mais um livramento de Deus em um momento de infortúnio. Começa a nossa leitura a partir do versículo 3 do capítulo 7, que diz o seguinte: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera, presta atenção, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e de cavalos, e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Isso foram os sírios, né, do arraial, que ao ouvirem os barulhos, deduziram isso, né? Pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram uns para os outros, presta atenção aqui, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhe anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfomeados, por isso saíram do arraial e esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam da cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram, pois, eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Amados, isso aqui foi uma profecia que estava se cumprindo pelo profeta Eliseu. Quando o povo estava apertado de fome, passando fome, o povo estava sofrendo, mas o povo estava sofrendo, não era um sofrimentozinho básico não, porque às vezes as pessoas falam assim: fulano,
está passando por dificuldade. E aí você vai e faz uma campanha para fazer uma cesta básica. É bonito isso. E você vai e alimenta essa pessoa. Só que aqui não era só isso não. Essas pessoas estavam esfomeadas a ponto, presta atenção aqui, eu já preguei sobre isso aqui, ao ponto de matarem os próprios filhos e comerem. Gente, isso daqui não é história da carochinha. Isso daqui não é fictício, não é filme de Hollywood, isso foi verdade. Por diversas vezes o povo de Deus encurralado, povo de Deus no modo de falar, que era para ser o povo de Deus, mas desobedeceram, sofreram as consequências do cerco dos inimigos, não podiam sair de dentro da cidade, as cidades eram muradas, os inimigos rodeavam as cidades e ficava meses e anos cercando, ninguém entrava e ninguém saía. Venciam pela fome, era morrendo um por cima do outro, e aqueles mais afoitos matavam seus filhos ou comiam os que iam morrendo. Era o canibalismo. E nesse período estava acontecendo isso. Então Deus levanta um profeta, o profeta Eliseu, que leva a seguinte mensagem para eles. Veja aí no mesmo capítulo 7, mas porém no versículo 1. Então disse Eliseu, presta atenção que Deus mandou através de Eliseu. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria, ou seja, a porta da cidade. Porém o capitão, o cujo braço o rei apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Amados, Deus providenciou, havia dito através do profeta Eliseu, que a providência viria. O povo já estava sofrendo há dias. O povo já estava comendo os próprios filhos. Isso aconteceu também no ano 70, na destruição de Jerusalém e do templo, pelo general Tito. Quando o povo desobedeceu, o povo não aceitou o Filho de Deus, não aceitou Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. As consequências vieram. Aqueles que aceitaram, Deus de uma forma miraculosa, fez com que os portões da cidade se abrissem, os inimigos se afastassem para ir para outra peleja, e os cristãos, judeus e gentios que estavam na cidade, nesse momento, no ano 70, depois de Cristo, que veio essa providência divina, eles fugiram da cidade. É por isso que o evangelho ainda continua hoje. Mas aqueles que duvidaram ficaram lá encurralados, e mais de 200 mil judeus foram mortos à espada, e outro tanto de fome. Tudo isso que estava acontecendo, às vezes faz com que a gente olhe para Deus como um Deus tirano, né? Caramba, por que matar tanta gente? Por que isso? Não é Deus que mata. Nós somos filhos de quem? Você se considera filho de Deus? Amém? Amém. Se nós somos filhos de Deus, se nós temos Deus como nosso Senhor e Salvador, nos compete obedecer, viver como assim diz a sua vontade. E quando nós não obedecemos à vontade de Deus, nós automaticamente estamos obedecendo à vontade de Satanás, o inimigo de Deus. Então, quando nós deixamos de obedecer a Deus para obedecer o inimigo, as consequências vêm. Mas não é Deus que manda, Ele permite. Ele permite. O pecado é gostoso e saboroso, mas o seu efeito é destruidor. Então as consequências vieram. Mesmo assim, a misericórdia de Deus tem alcançado pessoas, assim como me alcançou e alcançou você que está aqui. Porque se você talvez estivesse vivendo da forma que vivia, muitos aqui não estariam vivos ainda. E olha que eu não sei da sua vida. Eu lhe conheço daqui da igreja, mas eu não sei da sua vida particular. Amados, as consequências vieram. Mas por que o povo de Deus estava passando fome ao ponto de comer os próprios filhos? Se você for no capítulo 6, versículo 26 e 29, você vai ver o relato de 2 mulheres que combinaram, concordaram entre elas, que uma ia matar o filho para comê-la, e depois, no outro dia, ou dias depois, a outra daria o filho para que matassem e comessem. E o rei ia passando por cima das muralhas, as muralhas eram largas, onde as pessoas ficavam ali para proteger a cidade,
E também até pessoas moravam nas muralhas. E o rei passando lá a pé para ver como estava a questão dos guardas vigiando a cidade. Todo mundo morrendo de fome, mas em pé, com medo do exército invasor, os sírios. E então as mulheres olham, acorde rei. E o rei, como eu vou acudir? Eu sou Deus para acudir. Essa mulher aqui, nós combinamos de comer o meu filho hoje e amanhã comer o dela, depois comer o dela. Eu matei o meu, mas ela não quer matar o dela. Aí o rei rasgou as suas vestes, porque ele viu a que ponto chegou a situação do ser humano. Eu volto a repetir, gente, isso não é história da carochinha, isso aconteceu. Isso não é para você ficar com medo e servir a Deus por medo. Não. É para você ficar atento e servir a Deus por amor. Vocês viram essa semana o cara que colocou uma moça de 12 anos, uma menina de 12 anos na mala e levou para casa para estuprar? Isso é comportamento de ser humano? É de bicho. Aquela mãe que matou os 2 filhos e o marido envenenado ainda filmou? E aí? Isso é ficção? É mentira? Então isso aqui é mentira? Tu está entendendo? Que o caso não é brincadeira? Que o ser humano sem o temor de Deus é bicho? É bicho. Mata e come. Então nós precisamos de limites. Nós precisamos de orientação. E para termos limites e orientações, precisamos obedecer a Deus, ter o temor de Deus. E dizer que teme a Deus é obedecê-lo. Não se preocupe se você não conseguiu ainda. Se preocupe em tentar que você vai conseguir. Porque cada dia você vai tentando, Senhor, eu errei ontem, eu tomei um voto, eu me batizei, eu sou adventista, mas eu ainda não consegui me libertar desse mau costume, eu ainda não consegui me libertar disso, eu ainda não consigo ser fiel, não consigo devolver o dízimo direito, eu não consigo ajudar a igreja na reforma, parece que tem um cascavel no meu bolso, na minha bolsa, parece que eu vou para o céu e vou levar o dinheiro, eu esqueço que lá não tem shopping para gastar, lá não tem vaca para comprar. Me ajuda, Senhor, a ser mais solidário com a minha igreja, para que a obra avance. Que eu não fique se encostando no irmão Roberto, no irmão Mi, que eu possa ajudá-los na obra, para que as pessoas olhem para essa igreja e falem, ali sim tem uma igreja bonita, ali sim aquele povo crê em Deus, porque essa igreja reflete vocês. Se eu chegar numa casa, e a casa estiver no piso batido, não tem nada, piso batido no pote, mas você vê, está no piso batido, mas está a pindoba, está ali no canto porque varreu, está varrida. Você pede uma água, um copo de alumínio, você sabe que terra também é areia, né? Não precisa de bombril não, terra também é areia. E você pega o copo de alumínio, ele chega a estar refletindo. Não importa se foi areado no bombril ou na terra, mas chega a estar brilhando. Amém, eu bebo aquela água tranquilo. Mas se eu chegar numa casa, ela pode ser o luxo que for, e eu ver a sujeira predominando, a desordem naquela casa. Você olha pelas unhas das donas, se está com aquelas unhas velhas cebosa, com aquela roupa velha encardida, você pode ter certeza, Deus não habita nessa casa não. A presença de Deus significa organização e limpeza. Quem gosta do sujo é o sujo. Você não precisa ser rico para ter uma casa limpa, precisa ter boa vontade. Você não precisa ser rico para ter uma igreja organizada, precisa ter boa vontade. Boa vontade. Essa igreja é você. Se você tomou a decisão de ser membro dessa igreja, ela reflete você. Você é povo de Deus. Ela vai ser destruída? Vai. Mas se você negligenciar a sua parte, que você sabe que lhe compete a fazer, você vai ser destruído com ela. Amados, quando não há arrependimento pelo pecado, Deus não se faz presente. E onde Deus não está presente, o mal predomina. Só existe escassez, presta atenção aqui, ó. Escassez é falta de tudo. Falta paz, falta alimento e falta saúde. Só existe escassez, doença, fome e morte na casa em que Deus não habita. Se na tua casa todo mundo está doente, todo dia uma doença diferente, o dinheiro não dá para nada, a paz não reina na tua casa, é um xingando, eu não posso nem falar o nome que algumas casas diz que é de crente, mas não de cristão. Ô seu filho, ô seu isso, ô seu aquilo, com os filhos. Com o marido nem se fala, o marido com a mulher é misericórdia. É cão falando com cão. Aí sou crente. Você é crente nada, toma vergonha na sua cara. Se converta. Não é o que você fala, é o que você vive. Se na sua casa tem essa desarmonia na convivência entre o casal, entre os filhos, com os vizinhos,
Pode ter certeza que na sua casa o dinheiro não dá, é mal administrado, a doença predomina e por fim a morte. A sua casa reflete você como povo de Deus ou povo de Satanás. Quando eu falo a sua, eu estou me incluindo também, viu? Eu também. É necessário às vezes a gente engolir sapo. Dá vontade de gritar? Dá. Mas às vezes é necessário a gente baixar a crista, se humilhar, desculpar, pedir perdão e perdoar. Ah, mas eu não errei, mas é você quem pediu a luz, é você que diz estar na presença de Deus. Então é você que tem que agir diferente. Senão não adiantou tomar decisão. Quando aquele povo já estava a perecer de fome por conta do cerco sírio, Deus providenciou libertação através do profeta Eliseu. Foi onde nós lemos agora. O profeta falou que a providência viria. Mesmo assim teve quem duvidasse. Veja que o homem de confiança do rei disse, só se abrir a janela do céu, ainda assim, isso é possível? E Eliseu disse assim, vai ser possível, mas tu não vai comer. Se você for ler essa história aqui, mais atrás, percebe-se, ou melhor, mais à frente, percebe-se que quando o povo recebeu as notícias dos leprosos, o povo saiu correndo para pegar os alimentos, para comprar na porta lá, de quem pegou, ou para pegar. Aquele homem que estava na porta, ele foi esmagado e morto pelos pés das pessoas, da multidão. Porque ele duvidou de que Deus agiria. Ele deve ter duvidado de uma forma mais sarcástica ainda do que essa que ele falou, para ter que morrer por isso. Esse é o problema de muitos hoje. Esquece que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Às vezes Deus fala assim, a tua vida vai mudar. O teu marido vai aceitar Jesus, o teu filho vai se converter, e você duvida. Aí você deixa de orar por ele, você deixa de orar com ele. Ore com seu filho, não importa se ele está chacoteando da sua oração. Olhe no olho dele. Tenha coragem de falar, ô filho, ô filha, eu vou orar com você agora, você queira ou não, porque eu tenho que te falar o que eu tenho que te falar agora que tu está ouvindo, seu fuleiro. Não fala assim não é porque eu sou medonho. Eu vou orar com você, sabe por quê? Porque eu te amo. E depois que tu estiver no caixão, não adianta eu dizer que te amo. Eu tenho que falar isso agora. E se eu morrer primeiro do que tu, também não adianta tu vir falar que me amava. Eu não vou estar ouvindo. Você está entendendo? Que a gente negligencia o ser cristão dentro de casa. É preciso engolir o sapo, engolir o orgulho, pedir perdão. Um pai pedir perdão a filho? Quem nunca viu isso? Não acontece isso na casa onde não tem Deus. Mas os pais também erram. Assim como os filhos erram. Você quer ser perdoado? Seja o exemplo. Eu que o diga. Já deixa eu pegar um pega-para-capar com meu filho que eu quase toro ele no meio. Eu fiquei triste, chorei igual um caba tomando uma surra. E o que fazer agora? Ficar inimigo do meu filho? Não! Engoliu o orgulho, pedi perdão a ele. E ele engoliu dele e pediu perdão a mim. E nós nos amamos. É assim que tem que ser. Eu não estou contando isso para me aparecer. É para que sirva de exemplo. Você se sente melhor depois. Se fica envergonhado, fica. Mas sente melhor. Você não constrói um monstro dentro da sua casa. Você cria um homem com caráter, que sabe pedir perdão e perdoar. Amados, a palavra de Deus não volta vazia. Isso foi dito pelo profeta Isaías no capítulo 55, versículo 11. De onde menos se esperava veio a provisão. Às vezes nós pedimos algo a Deus, Ele provê, no entanto não percebemos. Talvez você está pedindo libertação, aí porque tem essa igrejinha simples aqui, aí o cara mora aqui do lado da igreja, não sei nem quem mora, pode estar até aqui. Do lado da igreja, ele está todo dia orando a Deus e pedindo a libertação, e a libertação está do lado. Está do lado. Não foi à toa que Deus implantou essa igreja aqui através dos membros. Está ouvindo, Diana? Não foi à toa, não. Vocês são portadores de boas novas para essa comunidade. Não desista de convidar aquele pessoal se eles não forem ainda da igreja. Ah, mas já convidou 1000 vezes. Faz diferente agora. Vai lá e ora com a pessoa. Se eu vim aqui orar por você. Depois que você orar, com sinceridade. Sinceridade. Porque com hipocrisia não vá, não. Com sinceridade. Depois que você orar, diz, agora eu tenho um convite para lhe fazer. Vai ter uma mensagem tal dia, eu queria lhe ver lá.
É por Cristo. Não é placa de igreja, é por Cristo. Faça isso uma vez, não deu certo. Duas, não deu certo. Três, não deu certo. Faça com essa pessoa o que você quer que fizessem com você. É isso. Isso é ser portadores de boas novas. Vamos lá. Às vezes nós esperamos do nosso jeito e o jeito de Deus é diferente do nosso. Foi justamente através de 4 leprosos, pessoas excluídas da sociedade, que Deus providenciou o livramento para Samaria, para o povo de Israel. Gente, os leprosos, vocês sabem, os leprosos, quando era detectado a lepra, eles eram expulsos de casa, eles eram proibidos de tocar na família. Segura essa criança com cuidado, pequena. Eles eram proibidos de tocar nos familiares e em qualquer outra pessoa. Eles tinham que gritar de longe: leproso! Leproso! Para que as pessoas não encostassem neles. Porque se as pessoas encostassem neles e eles não alarmassem que eram leprosos, eles eram mortos apedrejados. Eles comiam do que lhe davam. De dentro das cidades eles eram expulsos e ficavam na cidade afastada. E as pessoas que tinham a alimentação iam lá e levavam e botavam a comida num determinado local, igual da comida a bicho brabo, largava lá e saía para que eles pudessem se alimentar. Sabe o que você vai sentir agora? Nada. Mas se coloca aí no lugar de um leproso. Na pandemia tinha pessoas que não queriam encostar na gente. Se você tossisse, já estava com Covid. Já era xingado, mal educado, isso é lugar de espirrar, é lugar de tossir, vai lá contra a Covid. Eu, por exemplo, eu andei triste porque eu tenho rinite alérgica, e de vez em quando eu estou tim. Não podia chegar perto do ser humano, não. Gente, foi um absurdo. E era um vírus da Covid. Se fosse a lepra. Você está entendendo o que é que você é, o que é que nós somos? Nós não somos nada. Nada. Você fala, eu amo. Vou fazer uma pergunta linda para o casal de pomo. Vocês estão se gostando? Eu não vou falar que amo não, que seria hipocrisia. Você vai dizer eu amo, mas não sabe o que é amor ainda. Por enquanto não é amor, não, é só atração. Mas você se gosta, né? Lógico. Ninguém namora com o inimigo, né? É. Mas vou te falar o que acontece. Você fala eu gosto, o que eu vou falar aqui é pesado. Mas se Deus não me guarda, um dos dois vier morrer. Aí chora ali no caixão e diz, eu te amo. Tudo que era para falar, não falou, agora fala. Né? Eu te amo. Tu vai fazer, eu quero morrer também. Se abrir a cova, não pula dentro. No outro dia tem que enterrar, sabe por quê? Porque se ficar 3 dias ali, tu não quer mais chegar perto. Porque está fedendo. Não é assim? É aquele mesmo que você falou 2 dias atrás que amava. Mas agora você não quer mais chegar perto, porque é só lixo, é carniça, é pó, é nojento. É o que nós somos. Nós não somos nada. Mas se nós estivermos alicerçados na rocha, se nós somos portadores de boas novas, e se vivermos através das boas novas do Evangelho, você vai entender que aquilo que vai sumir na terra, um dia vai ressuscitar para a honra e glória de Deus. Amados, aqueles leprosos, eles tinham todos os motivos para não ligar para as pessoas que os escanzinavam, os excluía do meio da sociedade. Talvez se aqueles homens se aproximassem dos portões da cidade em outro momento, eles teriam sido apedrejados, porque eles não podiam chegar perto. Eles tinham que ficar na cidade reclusa, distante. A cidade, ou melhor, cidade não, o local designado para os leprosos. Era limitado o lugar deles, como se fosse um curral. Amados, é difícil de entender passagens como essa na Bíblia. Preste atenção na mensagem, para você não perder o fio da meada. Você só vai entender no final. É difícil de entender os desígnios de Deus. 1 Coríntios 1, 27 e 29, não precisa ler, só acompanha. Ele diz claramente algo que você precisa meditar nisso. Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios. Quando você toma a decisão
de guardar o sábado. Alguém pode olhar para Gilson e dizer, rapaz, o cara desse é louco. Deixar de vender no sábado, de ganhar dinheiro no sábado, para dizer que agora serve a Deus. Para com isso, rapaz, todo dia é dia, não é isso? É loucura guardar o sábado, aos olhos do mundo. É loucura. Assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Às vezes você não dá nada por ninguém, mas de repente o Espírito Santo usa aquela pessoa de uma forma tão poderosa, que chega num prefeito, num deputado, num vereador, num presidente e leva a palavra de alerta. Porque Deus usa quem Ele quer. Porém, aquele que se permite. Permita-se ser instrumento de Deus. Ou fique quieto e seja instrumento do capeta. Você não precisa estar aqui pregando para ser um mensageiro. Na sua casa, você começa a ser um portador de boas novas. Na forma como você trata alguém que não tem nada para te oferecer, você é um portador de boas novas. Como você trata um mendigo? Como você trata um cachorro? A forma como você trata quem não tem nada para te oferecer reflete o cristão que você é, ou simplesmente o crente que você é. Assim são as coisas de Deus. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considerava importante. Para Deus é sem mínima importância, porque tudo aqui é transitório. Tudo. Nós hoje vivemos numa ânsia pelo poder. Às vezes não é nem pelo poder, é ter. E é bom que a gente tenha objetivos, tenha metas a serem cumpridas, mas o que não podemos fazer é negligenciar nossa obrigação para com Deus em nome dessas metas. Roberto acorda 1 hora, 2 horas, e outros aqui também, para poder preparar seus produtos para vender na feira. Mas eles vão pela fé, não é? Porque quando você sai da sua cama e chega na roça, já é uma conquista. Você não morreu até lá. Pegou a pista e vai até Ipirá, é outra grande conquista. Deus te levou até lá. Pense em Deus nesse momento. Te trouxe de volta, outra conquista. Aí você agradece ou não agradece. Se você entender o tanto de demônio que anda tentando te destruir, você pensa mais em Deus do que em você. E quando você pensa mais em Deus do que em você, você trata bem as pessoas, todos, independente da religião, independente da classe social. Você trata todos bem. Você ajuda na obra, para que a obra prospere. Você se incomoda com a pessoa que ainda não conhece e vai visitar essa pessoa. Vai orar com essa pessoa. Isso é ser portador de boas novas. Amados, mas tudo isso só é possível se você fizer por Cristo. Porque pelas pessoas você não consegue. Porque as pessoas vão te decepcionar. Por isso que o tema da nossa mensagem é por amor a Cristo. E esses leprosos, eles não tinham nada a ganhar. Se analisarmos bem, aqueles leprosos não tinham nada a ganhar. Eram condenados à morte, estavam com lepra, uma das piores doenças que poderia existir naquele momento, naquela época. Não existia cura. E o pior, além de não terem esperanças de vida, aos olhos do povo, eram amaldiçoados. Quem era contraído por uma lepra, ou contraía uma lepra, eram vistos como pessoas amaldiçoadas por Deus. A doença da lepra era sinônimo de maldição. Até a própria família queria distância, passava a odiar. Achava que aquela pessoa fez algo por merecer aquilo. E eu quero dizer para você que nem toda doença, nem todo câncer que veio na tua casa é porque você merece. Deus não lhe prometeu aqui facilidades. O que Ele nos prometeu não se limita a esta terra. Está lá em Coríntios, que Ele diz o quê? Que o que Ele tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que Ele tem preparado para aqueles que o amam ou temem.
Eu também sou filho de Deus, então eu tenho direito. Tem. Mas o que define se você é filho de Deus é a forma como você vive, não é o que você fala. Amados, mas por amor a Deus, eles ignoraram as suas situações e pensaram no próximo. Veja que eles disseram aqui, ó. Qual foi a parte que ele diz aqui? Levantaram-se e disseram: para aí, não é bom o que fazemos. Veja aqui que eu não vou pesquisar aqui para não perder tempo, mas se vocês acharem, vocês dizem. O que estamos fazendo não é bom. Nós precisamos ir à cidade e anunciar as boas novas, o que achamos. Mas por que eles fizeram isso? Por que eles fizeram isso? Porque eles entenderam que eles comendo, desfrutando do que tinham encontrado, chegou no acampamento do inimigo e não tinha inimigo, só tinha os animais, o ouro, a prata, as roupas e a comida, e as pessoas na cidade morrendo de fome. As pessoas que estavam trancafiadas dentro da cidade estavam comprando, sabe o que para comer? Cabeça de jumento. Inclusive o povo de Deus, que jumento é um animal imundo para comer. Algumas pessoas confundem, e falam: imundo, não pode nem tocar. Jesus untou ninguém mesmo para chegar no Jerusalém, lá na cidade, no jumento. Ali é um animal imundo, mas para comer, para tocar pode, gente. Então tem casos e casos. Mas naquele momento o que tinha para comer era o jumento, só que a parte boa do colchão e da pá ninguém comprava, que era caro demais. Então comprava-se a cabeça de um jumento por quase 1 quilo de prata, para comprar a cabeça de um jumento, para alimentar uma família. E pior, pasmem, comprava-se esterco de pombo. Esterco de pombo é bosta de pombo mesmo, excremento de pombo. Um pouquinho assim, um punhadinho, menos de 1 litro, por quase 60 gramas de prata. Comer bosta de pombo. Era comer e viver mais uns dias, ou não comer e morrer. Aí tu fala: que nojo, né? E comer uma pessoa? O que é pior, comer a bosta do pombo ou uma pessoa? Você entendeu agora a que ponto chegou o povo de Deus? Por não temerem a Deus, por dizer que adorava a Deus, mas da boca para fora? E você duvida que isso possa voltar a acontecer? Vai chegar um momento que você não vai poder falar de Deus nas escolas, como já está acontecendo. Quando você falar de Deus nas instituições, você vai ser taxado de homofóbico, sei lá, deusofóbico, sei lá o que, doutrinador. Você vai poder falar de gay, de lésbica, que são filhos de Deus, desobedientes, mas são. Deus os ama, abomina o pecado deles, mas os ama como filho. E se Deus querem os salvar do pecado, mas não vai salvá-los no pecado. É preciso se arrepender. E isso que eu estou falando aqui, daqui uns dias, eu não vou poder falar. E o pior é que tem um monte de crente que acha que isso é normal. E não é normal. Quem não fala de Cristo está dando espaço para que o inimigo de Cristo cresça e predomine na vida das pessoas. Então não se cale, não se omita de falar que pecado é pecado, mas fale com amor. Não importa o tom da voz, se o objetivo é o amor. Fale que a pessoa está no pecado não porque você odeia a pessoa, mas é porque você odeia o pecado que está escravizando a pessoa. Jesus veio para todos. Ele veio para os doentes, aqueles que estão precisando. E tem muitas pessoas que estão doentes e não sabem. E nós que estamos conhecendo a verdade, precisamos ir ao encontro dessas pessoas. Mesmo que nós temos alguma doença também que está nos forçando, que estamos pela misericórdia, nós temos que ir, enquanto estivermos vida, temos que ir anunciar as boas novas. Esses leprosos, eles estavam morrendo. Eles poderiam ter ignorado, mas eles entenderam que precisava compartilhar as boas novas que eles haviam encontrado, que foi o alimento para saciar a fome das pessoas. O que eles não queriam era se tornar culpados. Eles não estavam com medo de se tornar culpado diante do rei, diante do povo, porque eles não podiam chegar diante desse povo.
Se ele chegasse, eles eram o quê? Mortos. E por que eles foram? Se eles estavam condenados à morte, foi por amor a Cristo, ou melhor, por amor a Deus. Foi que eles foram. O que eles não queriam era se tornar culpados diante de Deus. Se a gente for lá para Ezequiel 33, eu quero que você vá comigo. Capítulo 33, versículo 8. Você vai ver por que eu estou aqui hoje. Ezequiel 33, 8. Algumas pessoas têm motivos errados, propósito errado quando começam a pregar. Eu não posso julgar quem é assim porque eu não sei. Outros quando começam a cantar. Outros quando começam a liderar uma igreja. Outros quando começam a operar um som. Outros quando se torna diácono, tesoureiro, ancião. Alguns têm o motivo certo, honrar a Deus. E alguns têm status diante dos irmãos. Mas não me convém julgar quem é assim. O que convém é eu fazer a minha parte. Alguns saem para pregar longe, só para dizer que sai pregando pelo mundo todo, mas em casa não tem uma vida na presença de Deus. No segredo, no seu íntimo, vive uma vida desgraçada. Você não vai saber nunca na qual parte eu me enquadro, porque você não me conhece. Você me conhece daqui. E aqui eu falo, mas será que eu vivo o que eu falo? Não estou preocupado, porque mesmo que você não me conheça, Deus me conhece. E é por isso que eu estou aqui, por causa dessa passagem. Preste atenção aqui. Ezequiel 33, 8 diz o seguinte: se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade. Preste atenção, vai morrer. Você não avisou, né? Ele vai morrer na sua iniquidade, no seu pecado. Mas o seu sangue eu demandarei de ti. Ou seja, você será o quê? O culpado. Então como é que eu tenho a solução para o teu problema? Que foi a solução para o meu problema, Roberto. E eu não venho te apresentar as boas novas do Evangelho. Eu não me esqueço quando o Roberto estava parado naquele canto e eu disse: você ainda vai se batizar. Ele era até mais feio, hoje está mais bonito. Dona Helena, seu Elias, eu fico feliz quando eu olho para vocês firmes nos caminhos do Senhor. Não desistam, não. Agora sim, olha, presta atenção, vou falar aqui. Não olha para mim, não. Não olha para mim, eu sou falho. Eu sou pecador. Eu sou pecador tanto ou mais do que vocês. Eu estou tentando acertar todos os dias. E vocês façam a mesma coisa. Mas eu seria omisso se eu não apresentar Cristo para vocês. Na minha maneira de viver, no pregar. Esses homens aqui, eles estavam condenados à morte, mas eles se sensibilizaram por amor a Deus e levaram a libertação para aquele povo. Isso lhes motivou a levar as boas novas, a notícia feliz, que eu quero dizer boas novas, a esperança para os aflitos. E eu pergunto para você, ou para nós mesmos, e nós, o que encontramos ou temos que precisa ser compartilhado? E de que forma podemos levar esperança aos aflitos? Precisamos executar a missão que o Senhor nos confiou. Ele disse lá em Marcos 16:15: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu vejo alguns irmãos, eu não quero criticar, mas eu preciso falar, que uma vez por ano quer ir para a África evangelizar, fazer missão. Um ano de missão, bonito esse projeto, lindo. Mas passa o ano todo, a vida toda no seu bairro e não oferece um estudo. Não oferece um estudo. Mas quer ir evangelizar em outro país, em outro estado, em outra cidade, em um ano de missão. Amados, tudo na vida começa de dentro para fora. Jesus começou entre os seus. Os seus não receberam. Os outros foram recebendo. Mas ele fez a parte dele. Você está fazendo a sua? Ou você quer holofotes, status, para botar nos status? Na África, na China, nos Estados Unidos, um ano em missão, na Paraíba. Bonito isso. Mas a sua missão começa
aonde você está. Se você já fez a sua parte, vá. Não tem problema. Mas se não fez, corrija-se. Comece em Mauro Rodrigues. Começa aqui naquela casa, naquela outra. E vai fazendo isso. Aí sim você vai longe. Ah, mas aqui ele já conhece. Você foi lá apresentar a verdade? Você foi orar com eles? Ou só convidou para vir para a igreja? Ei, vai ter um culto lá na igreja, tu vai lá, viu? É um convite desse. Não se faz convite assim para ninguém, não. Convide as pessoas a vir para a igreja como você gostaria de ser convidado. Entendeu, Glória? Glória, vai ter um aniversário lá em minha casa. Será uma honra contar com sua presença lá, mas Gilson, olha, pelo amor de Deus, não faltem. Eu quero muito ver a sua presença lá, tá bom? Você vai sentir assim, poxa, um convite desse, eu tenho que ir. Aí você vai convidar alguém para uma semana de oração na igreja. Fala, minha irmã, eu vim aqui, eu fui tocada pelo Espírito Santo. Pode falar, porque você foi lá porque ele mandou. E eu quero fazer uma oração com você. Tudo para a honra de Deus. Como assim? Eu quero orar. Fecha os teus olhos aí. Eleva teu pensamento a Deus e ora por essa pessoa. Diz, agora eu quero fazer um convite em nome de Jesus. Não é em meu nome, é de Jesus. Eu quero lhe ver na igreja. Vai ter uma programação lá. Para você assistir essa programação. Será uma honra contar com sua presença. Minha irmã, de cada 10 que você fizer, eu duvido que a metade não venha. Não vem tudo porque o coração do homem é pedra pura. Mas a metade vem. Se for desse jeito. Não se preocupe em agradar pessoas. Viva como assim diz o Senhor. Procure agradar a Deus. E as pessoas se agradarão de você. Às vezes você se acha impotente na eloquência. Acha que não é capaz. Eu já fiz essa reflexão aqui, mas eu vou repeti-la. Vai ter outra música, né? Cadê a moça da música? Vai? E o que pode preparar a sua música, já pode vir, viu? Eu vou só concluir aqui. Conta a história de uma senhora que tinha 2 jarros, os quais ela pegava água na fonte para fazer os seus afazeres em casa. Ela colocava um pau atravessado nos seus ombros, um jarro de um lado e um jarro do outro. Os enchia na fonte e vinha todos os dias. Mas um desses jarros, ele tinha uma rachadura. E ele sempre chegava meio que vazio em casa. E ele era triste. É uma reflexão, gente. O jarro é você, viu? Presta atenção. Ele se sentia triste porque o seu colega do outro lado chegava cheio e dava para ela alimentar as galinhas, saciar a sede das galinhas, lavar prato, fazer os afazeres da casa. E o dele chegava com pouquinha água no fundo, porque ele tinha uma rachadura. Ele se sentia inferior. Ele era muito triste. E um dia ele chega para sua dona e diz, eu sou muito triste. Mas por que, meu jarro? Porque eu não faço nada que lhe agrade. O meu colega chega cheio, transbordando na sua casa todos os dias e eu não faço nada. Eu chego vazio porque eu tenho uma rachadura que me impede de levar água. Ela disse, não, você é importante. Eu vou te mostrar quanto você é importante. Venha. Está vendo a beira do caminho? Estou. O lado quando eu venho da fonte, com os vasos, os jarros cheios. Qual é o lado que você vem? Esse aqui, senhora. Vá vendo durante todo o caminho qual é o lado mais bonito, que tem flores, plantas viçosas, o mais exuberante. É o meu lado. Pois é. Eu percebi a sua rachadura. Eu percebi que você tinha essa deficiência. Mas eu não quis corrigi-la. Mas por que, senhora? Porque ao sair da fonte, você começava regando as plantas à beira do caminho. E elas produziam mais plantas e mais flores e cada vez mais. E através dessas plantas e dessas flores, você tem alegrado a minha vida. Você é o jarro. Não importa o nível de conhecimento que você tem. Você é um mensageiro de boas novas. Você pode tornar a vida das pessoas
mais feliz. Com o pouco que você conhece. Se aprimore para que conheça mais. Mas não espere se capacitar para falar do amor de Deus para as pessoas. Deus não lhe deixou vivo e não permitiu que você vivesse, atravessasse uma pandemia, te livrasse de várias situações à toa. É porque Ele tem um propósito na sua vida e na vida das pessoas através de você. Essa mensagem de hoje é para que você entenda que você é um instrumento de salvação ou de maldição na vida das pessoas. E não existe limite, não existe capacidade para que você não seja um mensageiro do Senhor. Aqueles 4 leprosos, eles entenderam que precisavam levar a boa notícia, as boas novas, para aquele povo que estava morrendo de fome. Deus começou pelo profeta Eliseu, um homem de Deus, que disse para o rei que o alimento viria. Houve quem duvidasse. E não importa se você fale do amor de Jesus para as pessoas, vai ter pessoas que vai duvidar. Mas isso não vai impedir que o amor de Deus seja executado na vida das pessoas. Então, por isso, não deixe de falar e viver o amor de Deus. Aqueles leprosos não tinham motivos nenhum para enaltecer o nome de Deus. E ao mesmo tempo tinham. Porque eu tenho certeza que eles entendiam que mesmo na situação que eles viviam, Deus haveria de ter algo melhor para eles. E eu tenho certeza que Deus tem algo melhor para você. Feche os teus olhos e vamos orar. Ó Santo Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, Deus soberano, Deus de poder, Deus de misericórdia, Deus de oportunidades. Obrigado, Senhor, porque nós ouvimos um pouco da Tua palavra e que, Senhor Deus, possamos pôr em prática o exemplo que nós tivemos aqui desses 4 leprosos. Eles não tinham motivo nenhum para anunciar as boas novas, para levar notícia de salvação para aquelas pessoas. Mas eles foram. Mesmo sendo rejeitados, eles foram. E que nós possamos ter esse sentimento de compartilhar as boas novas da salvação para aqueles que estão com as suas vidas aflitas, estão desesperados, desesperançosos, sem desejo de viver. Que o Senhor possa nos impulsionar nessa missão, nos dar força, sabedoria dos altos céus, para honrarmos e glorificarmos o Teu santo nome. Abençoe essa igreja, Pai, cada um dos Teus filhos, que eles possam dar as mãos uns aos outros e que possam fazer por Ti o melhor. E que eles entendam que tudo que faz por essa igreja e por pessoas dentro e fora da igreja é unicamente por amor a Cristo. Porque não existe outro meio de demonstrarmos que amamos a Cristo se não for tentando amar pessoas. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Estarei na porta.